uns como apóstolos, outros como profetas, outros como evangelistas, outros como pastores e outros como mestres, isto é, a área do ensino. Aqui fala de 5 dons ministeriais. Agora, olha só o próximo versículo que interessante. Ele fala assim, para que isso, irmãos? Ele fala para quê? Ele fala assim, para o aperfeiçoamento dos santos. Então, eu entendo que todo santo, que somos nós, amém, irmãos? Quem é santo, diga aleluia. Não na sua própria força, mas porque Ele é santo e habita em nós, amém, irmãos? Então, ele fala que é para o aperfeiçoamento dos santos. Então, isso me faz entender que todo santo precisa ser o quê? Aperfeiçoado. E ele levanta os ministérios para ajudar os santos a serem aperfeiçoados. Isto é, se tornar mais perfeito. Quem está entendendo, diga amém. Por isso a necessidade dos pastores, dos evangelistas, dos profetas, dos mestres, para ajudar os santos, os salvos, a se aperfeiçoarem. Isso significa que existe mais para nós. Quem está entendendo? Isso significa que não é só ser salvo, existe ainda um aperfeiçoamento. Eu entendo, até preguei sobre isso já, que quando você crê em Jesus, você é convencido. E aí você então vem para Cristo. Agora precisa ser um quê? Um convertido. Então não é só ser convencido, é ser convencido para ser convertido. E aí o processo da conversão é um aperfeiçoamento. E aí estamos nós como líderes, pastores, que são chamados especificamente para isso, para nos ajudar, também me ajudar, é claro, e ajudar os irmãos a serem o quê? Aperfeiçoados, se tornar mais perfeito. E fala mais, para a obra do ministério. Então todos nós temos uma responsabilidade com o ministério. O que é ministério? Serviço. Então, por exemplo, a Resgatando é um ministério meu? Não. Dos demais pastores? Não. É um ministério nosso. E nós estamos aqui como pastores para ajudar vocês a se aperfeiçoarem para essa obra, que cabe a todos nós, que todos nós temos uma responsabilidade, que vem da palavra resposta. E qual a resposta? A tudo que Cristo já fez por nós. Então um dia ele chegou na mesa, nós éramos alguém que estávamos ali assentados, com muita fome, e ele chegou como garçom, ele disse, o que queres que eu te faça? E cada um com a sua necessidade, a sua demanda, seu problema, a sua luta, a sua dificuldade no casamento, no filho, na saúde, por aí que foi, Senhor me cura, Senhor restaura, Senhor liberta, Senhor transforma. E ele serviu a gente. Só que a gente vai ficar assim a vida inteira, ou há um momento da nossa vida que nós chamamos ele e falamos assim, assenta o Senhor agora. E a gente veste a roupinha de garçom, e vem com a bandeja e inverte o processo. E fala assim, Senhor, agora eu quero dar uma resposta. O que o Senhor quer que eu te faça? Então a gente precisa se aperfeiçoar e entender que existe mais para cada um de nós aqui. Mais responsabilidade. Às vezes a gente fica a vida inteira na igreja pedindo resposta das nossas orações, mas Cristo já fez tudo por nós e está aguardando a nossa resposta, que é a nossa responsabilidade. Todos nós como filhos temos uma responsabilidade. Filho pequeno não tem responsabilidade, por isso que a gente precisa crescer. Mas o filho, quando amadurece, tem responsabilidade. Por isso que a gente não pode ficar como menino na fé. A gente precisa crescer. Filho pequeno dá trabalho, mas filho maduro trabalha. Ei. Então, queridos, essa é a nossa missão, né? Então ele fala que esse aperfeiçoamento dos santos, dos salvos, é para a obra do ministério, isto é, para que cada um se encaixe no seu chamado, na sua responsabilidade, na sua missão, no seu dom, para servir. Ministério é serviço. E ele diz mais, para a edificação de quem? Do corpo de Cristo.
que somos nós mesmos, para edificar. Edificação é crescimento. Amém, querido? Então, a gente precisa voar com essas duas asas. Quais duas, pastores? Pastor, uma asa é saber o que Cristo fez por nós. Tem que estar muito claro que nós somos abençoados, nós somos salvos, nós somos libertos. Eu queria ouvir pelo menos um glória a Deus. Sei que você está acordando ainda. Nós vamos para o céu. Nós temos tudo com o nosso Pai. Ele é Pai que dá tudo para nós. E a gente pode ficar o ano inteiro falando sobre isso. O ano inteiro falando sobre as benevolências de Deus, a bondade de Deus, o favor de Deus, a graça. Olha o nome, gente, graça, é de graça. Então a gente pode falar tudo sobre essa asa. A asa do que temos dele. A asa do que ele dá para nós. A asa da morte sacrificial da cruz ao nosso favor, da nossa eternidade, de saber que é bom estar em Cristo, que Ele é bom. A gente acabou de falar aqui, Deus é bom. Então a gente pode aqui, ficar o ano inteiro pregando sobre essa asa, mas existe uma outra asa, que é do que nós fazemos por Ele. Qual a nossa responsabilidade? Qual a nossa missão? Por que nós fomos salvos? Será que porque éramos os melhores lá fora? Pelo contrário, irmãos. Deus salva gente ruim. E às vezes você conhece alguém que quando você estava lá no mundo, era melhor que você. Quando eu digo melhor, assim, mais certinho. Está entendendo? Que na nossa ótica humana de meritocracia, de merecimento, a gente pensava assim, poxa, se Deus salvasse o melhor, não era eu. Entende? Então a gente precisa entender o seguinte, que nós não fomos salvos porque nós éramos os melhores em meio aos nossos amigos, na nossa família. Às vezes éramos os piores. Né, Eduardo? Cadeira, tá? Falei verdade? Pois é, eu falei a meu respeito também. Ah não, o Márcio era pior que eu. Então a gente começa a entender que a salvação não é porque Deus está pegando os melhores, até porque se você de fato pensar como Deus, você salvaria os piores, porque estão precisando mais da salvação. Daí Paulo fala, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Isto é, quanto mais precisa, mais tem socorro. Seria o inverso. Não, mas a salvação não tem nada a ver com isso, a salvação tem a ver com um propósito, com uma missão, com uma responsabilidade. E que Deus decidiu nos escolher, para cumprir uma missão, para que outros sejam salvos. Eu só acho que essa missão não seria dessa forma, como salvar o último. Mas enquanto houver perdido, nós precisamos entender que a nossa salvação é para uma missão, que é salvar quem ainda está perdido. Então a gente precisa se aperfeiçoar, a gente precisa entender que a salvação não é o fim, é o início. O nosso batismo não é o fim, é o início de uma missão que a gente não sabe até quando. A gente sabe que será até a morte ou até a volta de Cristo, mas não tem como parar mais, porque nós temos uma responsabilidade com aquele que nos chamou. Então nós como pastores temos essa missão de trabalhar essa asa, mas também trabalhar essa. E nesses próximos cultos, destes domingos que vem pela frente, eu não sei até quando, nós vamos mergulhar um pouquinho nessa outra asa, de qual é a nossa missão, qual é a nossa responsabilidade como salvos. E que na linguagem popular dá pano para manga, tem muito assunto para tratar aqui. Se você analisar os 4 evangelhos, você vai perceber que Jesus só trabalhou a outra asa. Por quê? Porque essa asa ele faria. Então ele não ensinou o que ele ia fazer na cruz, ele ensinou o que a gente precisa fazer. Por isso que você percebe as parábolas. As parábolas não falam sobre alguém que vai ser salvo, mas as parábolas sempre estão tratando com os salvos. Da responsabilidade dos salvos, da missão dos salvos. E dentro das parábolas a gente vê os aprovados e os reprovados. Então uma coisa, querida, é a gente entender que nós fomos salvos. A outra coisa é a gente entender qual a missão que fomos salvos. Por que Deus nos salvou? Ou melhor, para quê?
Quem está entendendo? E quando a gente se move nesse sentido, a gente aprende sobre isso, a gente pratica o que a gente aprende, a gente sai da religiosidade. A gente para de ser um religioso, e isso faz muito bem para quem? Para a gente. Você se sente útil. Você se sente integrado no corpo. Não um membro morto, isolado. É tão bom quando a gente é útil. Eu não sei se você tem essa sensação, mas eu tenho uma sensação, quando eu dou uma oferta, eu ajudo alguém, eu fico mais feliz. Eu fico muito mais feliz. Às vezes você nunca parou para pensar nisso, porque você não parou para pensar, mas eu me sinto mais feliz do que quando eu ganho. É o reino, irmãos. É o reino. Então, cada um de nós fomos chamados para assistir culto. Nós somos chamados, sim, um dia para assistir culto, entender, se convencer, ou melhor, ser convencido, para depois uma missão. Então, hoje, nós como cristãos, não como crentes, como cristãos, nós não somos assistidores de culto, se eu posso usar esse termo. Nós somos prestadores de culto, nós prestamos culto a Deus. E não só aqui. Quando você cuida de alguém lá fora, quando você ajuda alguém, quando você socorre alguém, quando você fala do amor de Jesus para alguém, tudo que você faz a favor de gente lá fora, você está prestando culto a Deus. Amém, irmãos? Não é? Pastor, isso vai fazer alguma diferença no futuro? Na minha eternidade? Claro que vai. E é sobre isso que a gente quer falar. Claro que vai. A Bíblia fala de galardões, de recompensas, até porque Deus é justo. Deus é justo. Não faz sentido alguém ficar 30 anos na igreja, não fazer nada, o outro morrer pelo evangelho, e na eternidade ser tudo igual. Os dois vão para a eternidade, tudo igual. Mas lá na eternidade será diferente. A Bíblia fala disso. Jesus nadou nesse assunto. Quando ele fala de reino. E aí eu vou entrar no que eu vou pregar nessa manhã. Até 11h10 esse valor? Até 10h10. Tá. Uhum. Quando eu assisto o culto aqui, de fato é 10h10. Então, irmãos, assim, no decorrer das nossas ministrações, vocês vão perceber muito o que a gente está falando aqui, e uma vai completando a outra. Mas eu já vou dar um choque em vocês. Eu não, a Bíblia. Nem todo salvo vai para as bodas do Cordeiro. Pastor, não sei nem o que é isso. Você não sabe o que é isso, você não vai mesmo. Você não sabe nem o que é, que dirá se preparar para estar. Pastor, as bodas do Cordeiro, o que é? É o casamento. Só casa com o noivo quem é noiva. Né, Sara? Você noivou um dia, não noivou? Ramon, não fala alto não, mas você já teve outros namorados, não deve ter tido. Às vezes você tem várias namoradas, mas uma, opa, é essa. Essa me chamou mais atenção. Essa é diferente. E às vezes começa a não ficar, não paquerar. E depois vai o processo. O problema é que tem muitos crentes que é só paquera de Jesus. Não passa por todo o processo. E Jesus não vai casar com paquera, ele vai casar com a noiva. Lembra do aperfeiçoamento? Então, está cheio de simpatizante do noivo, está cheio de paquerinha do noivo. Mas Jesus está preparando uma noiva. Namoradinha. Às vezes subiu até um pouquinho de nível, chegou até namoradinha. Mas Jesus vai casar com uma noiva, e a Bíblia diz que é lavada e remida no sangue dele. Então você não pode ser um crente da única asa, que é só ser salvo. Namoradinha. Não é o que Jesus fez por você que conta para o seu casamento, para o melhor da sua eternidade, para os galardões da eternidade, para o reino de Deus. Não é o que ele fez por você, isso não. Isso é para você ser salvo. Agora, para que você tenha os galardões da eternidade, quanto
o que Jesus tem preparado para nós, e uma dessas coisas é o casamento, não é o que ele fez por você, mas o que você faz por ele. Porque perceba, querido, num casamento os dois precisam se conhecer. E tem muitos casos que eu nem li o texto ainda, né? Mas vamos lá. Tem muitos casos que só a pessoa conhece Jesus. Você quer ser salvo? É só conhecer Jesus, crer nele e se entregar. Agora, para Jesus casar com você, ele precisa te conhecer. Você precisa conhecer a Sara para casar com ela, amor? Claro, irmãos. Os dois precisam se conhecer. E tem muita gente na igreja que conhece Jesus, mas que Jesus não conhece ele. Por isso que a parábola das virgens, o que é que Jesus fala para as outras 5? Eu não vos conheço. Elas eram salvas, irmãos. Virgens. Não eram 5 prostitutas e 5 virgens. Todas eram virgens. Todas tinham azeite na lamparina. Nós vamos pregar um dia só sobre elas nessa série. Só sobre elas. Mas eu vou adiantar aqui. Todas elas eram virgens. Todas elas tinham azeite na lamparina, que é o Espírito Santo. Todas elas tinham a lamparina acesa. É a luz do mundo, Jesus. Elas tinham Jesus. Todas elas esperavam pelo noivo. Está lá no texto. Elas esperavam pelo noivo. Entendiam de casamento. Só que 5 eram insensatas, imprudentes. E essas 5 representam um grupo de pessoas da igreja. E que não se preparam para o dia, que é a volta de Cristo, ou a partida dessa terra, para um dia de casamento. E o texto fala para nós, então vamos ler o texto, em Apocalipse 19. Olha o que diz o texto, Apocalipse 19. Versículo de número 6, diz assim: também ouvi uma voz como a de uma grande multidão, com a voz de muitas águas e como a voz de fortes trovões, que dizia: aleluia, porque o Senhor Deus onipotente reina. Olha o versículo 7. Regozijemo-nos e exultemos, e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, e já a sua noiva se preparou. Então não é ser salvo, é se preparar. Então Jesus, ele não vai casar volto a dizer, com a namorada, com a paquerinha, com a ficante. Jesus vai casar com uma noiva. E quando a gente pensa em noiva, as mulheres aqui sabem do que eu vou falar, a gente pensa numa série de coisas. Lembra quando você se tornou uma noiva? É claro que eu estou dizendo uma noiva. A gente pensa em abnegação, renúncia, entrega. Não é? Você não tem mais, você não é dona mais da sua vida para fazer o que você quer, como uma solteirinha. Você está firmando uma aliança, uma responsabilidade a mais, um vínculo. Você sabe que a partir desse momento está se tratando agora de 2, não apenas de 1. Que não é você fazer mais o que você queria fazer quando você nem conhecia essa pessoa. Mas pelo contrário, gerou um vínculo muito maior de um nível de responsabilidade e compromisso. Sim ou não? Então Jesus usa muito esses termos de noiva, noivo e também de família, para que a gente entenda melhor, porque quando a gente olha para o real, a gente consegue entender o espiritual. Então, da mesma forma, se você é uma noiva de Cristo, você não faz mais da sua vida o que você quer. Tem gente que fala assim: eu sou livre. Claro que você é livre, como salvo, mas como noiva você não é. Como alguém do reino você não é. Prova disso que Paulo fala o quê? Eu sou prisioneiro de Cristo. Eu estou preso nele. Eu não faço mais da minha vida o que eu quero. Paulo chega a dizer que ele está morto. Ele fala assim: eu já fui crucificado com Cristo. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Então, se é uma vida onde eu não mais vivo, eu não tenho mais vontade, porque morto não tem vontade. Então, eu não faço mais da minha vida o que eu quero. Então, essa questão de ser livre e ser preso, vai de cada um. Se você quiser viver uma vida livre, só do que Cristo fez por você, é com você. Agora, se você quer algo a mais, ser aperfeiçoado, crescer, se converter de verdade, você vai perceber que o Evangelho é te libertar para te prender.
Ele te liberta para te prender, só que ele te liberta do pecado para te prender nele, de viver para ele, para uma missão, para um nível de responsabilidade maior. Eu poderia até hoje estar congregando numa igreja como um mero crente assistidor de culto, mas eu sabia que eu tinha uma missão, uma responsabilidade. E você acha que só eu? Todos nós, irmãos. É claro que cada um no seu chamado, na sua responsabilidade, no seu dom, porque assim forma o corpo. A unha nunca vai ser pé, o cabelo nunca vai ser mão, a boca nunca vai ser nariz, mas tudo é necessário. E às vezes você vai ser uma unha, e que muita gente não dá valor, mas quando coça dá. Então é assim, cada um faz parte nesse corpo, e é necessário. Cada um de nós somos necessários, e a gente precisa amadurecer. Irmão, a gente está vivendo um tempo de crente menino. Muito menino. Menino birrento. Menino que às vezes dá muito trabalho. E às vezes menino velho. Porque uma coisa é menino criança, outra coisa é menino adulto. Tem gente que é menino, porém já era para ser grande. E é claro que muitos destes não é culpa deles, é o ensino. Eu costumo dizer que pior do que aprender errado é ensinar errado. Porque aprender errado você aprendeu para você, mas ensinar errado você pode afetar uma multidão de pessoas. E hoje a gente vê muitas igrejas ensinando o que não era para ensinar. E fica fazendo um povo a vida inteira menino, ninguém cresce. Só que um dia isso vai repercutir na nossa eternidade, isso é sério, irmãos. Isso é sério. A gente está falando de uma eternidade que vai repercutir, depois não tem como mudar. Então uma coisa é você ser apenas salvo que conhece Jesus, a outra coisa é você ser do reino que ele te conhece. E é triste saber, irmãos, que a maioria dos crentes não sabe nada de reino, que é o melhor da eternidade. Leia os 4 evangelhos, Jesus só fala de reino, que é a missão dos salvos, que é o foco dos salvos, é onde a gente precisa chegar, uma vida de reino. Por isso que ele fala em Mateus 6, esquece as coisas da terra, olha os lírios do campo, eles não precisam nem fazer nada, olha lá como o vosso pai alimenta eles, ou melhor, como o vosso pai veste eles. Nem Salomão na sua glória vestiu como eles. Preocupe com roupa não. Olha os passarinhos, olha lá, está tudo comendo. Não paga nada por isso. Lá em casa mesmo é cheio de canarinho, todo dia eu tenho a responsabilidade de jogar canjiquinha para eles. Não paga nada, de graça. Então, ele fala, não preocupe com o que você vai comer, o que você vai... Hoje ele estenderia para muitas outras coisas, né, que a gente tem preocupações, é carro, é casa, é viagens, é roupa, é tênis, é tanta coisa do lado de fora. Aí ele fala assim, mas buscar em primeiro lugar o quê? O quê, irmãos? O quê, irmãos? Mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas, fica tranquilo, eu vou acrescentar para vocês. E onde está o reino, irmãos? Dentro de nós. Jesus disse, o reino de Deus está dentro de vocês. Então a gente fica buscando lá de fora para pôr para dentro, quando na verdade é buscar do lado de dentro para pôr para fora. A bênção, a paz, tudo que nós precisamos, irmãos, e que repercute na nossa eternidade está do lado de dentro. E a gente fica buscando do lado de fora para pôr para dentro, para trazer alegria do lado de dentro. Quando na verdade nós já temos tudo do lado de dentro, porque o reino de Deus é amor, é alegria, é paz. Está do lado de dentro para pôr para fora. A gente está invertendo o negócio. Então, irmãos, uma coisa é você ser do vinde a mim, a outra coisa é você ser do negue-se a si mesmo. Você precisa decidir. Tudo começa no vinde a mim. Mas é um propósito de Deus te levar para o negue-se a si mesmo. O mesmo Cristo falou, porém ele falou para pessoas diferentes. Quando ele foi falar com a multidão de perdido, que não tinha ele ainda, não tinha salvação, não o conhecia, ele disse, vinde a mim. Aí ele estendeu, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, eu vou aliviar vocês. Essa é a isca da salvação. Fomos, muitos de nós, salvos por essa isca.
Só que parece que tem gente que fica a vida inteira no vinde a mim. Vou buscar minha bênção, buscar minha vitória, buscar meu milagre. Romanos 8:37. Mas em todas essas coisas, nós somos o quê? Mais do que vencedores, por aquele que nos amou. A gente não crê na Bíblia, não, irmãos? Mas em todas essas coisas, nós somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. E a gente está até hoje buscando vitória. Sendo que a Bíblia já declara que eu e você, por causa da obra da cruz, nós já somos mais do que vencedores. É só me apropriar. Quando eu me aproprio, entendendo na minha mente, no meu espírito, no meu coração, no meu ser, que tudo que eu preciso já foi feito na cruz, me sobra tempo para fazer para Deus. Agora, quando eu sou cheio de carência e não entendi a obra da cruz, eu estou pronto para fazer para mim. Buscar em Deus o que Ele vai fazer por mim. Mas se eu sou resolvido, irmãos, eu estou pronto, eu tenho tempo para fazer para os outros. Você quer ver um exemplo? Você vai para o seu tempo de oração, você vai orar meia hora hoje, decidir orar meia hora. Se você é alguém resolvido mesmo, e sabe que naquela cruz Jesus já fez tudo por você, está consumado, você crê nisso como verdade absoluta na sua vida, você vai usar meia hora para orar por quem? Por outros. Para interceder pelas pessoas. Agora, quando você está mal resolvido, você vai usar meia hora para orar por quem? Por você. Menino. Não que nós não temos as nossas demandas extra-bíblia, e que a gente precisa, eu quero comprar um carro, Senhor, me dê direção, comprar uma casa, vender um terreno, tem muitas coisas essas que você pode pedir um direcionamento de Deus, orar por você. Mas você não vai usar meia hora por você, eu falo isso por experiência própria. Você vai usar muito tempo a favor do próximo, porque você já entendeu. Então, voltando ao vinde a mim. Há um grupo de pessoas, sim, que Jesus vai olhar para eles e vai sempre falar para eles, vinde a mim, vinde a mim. Você que está cansado, você que está sobrecarregado, não é o pessoal da esquerda não, tá, gente? É porque eu fui por aí, então estou pensando que vocês vinde a mim daqui, ou do negue-se a si mesmo. Então, muita gente que está perdida ainda, é o vinde a mim mesmo, não está errado. Você não pode chegar para uma pessoa que está lá perdida e falar para ela, você tem que parar de fumar, tem que parar de beber, parar de... Essa pessoa nunca se converte. Põe um jugo nela. Sem contar que ela tenta parar e não para, e piora mais ainda. Não é na força dela, está fazendo tudo errado. Não, você precisa chegar para essa pessoa e falar o que a gente fala mesmo. Jesus te ama, Jesus tem um plano na sua vida, Ele vai te libertar disso. Vamos para a igreja comigo, você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Sempre uma palavra de amor, de vinde a mim. Não uma palavra de reino, uma palavra pesada, da outra asa. Quem está entendendo? Então Jesus, ele sabia muito bem sobre isso. Quando ele estava no meio da multidão, ele diz, vinde a mim, todos vós, que estáis cansados e sobrecarregados, eu vou aliviar vocês. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E olha agora, e encontrareis descanso. Quem não quer descanso? Para as vossas almas. Porque o meu fardo é suave. É suave, é leve. Essa é uma palavra para quem realmente ainda não é cristão. Está perdido e precisando de um socorro. Agora, aí você passa pelas águas, entrega a Cristo, é convencido. E fica, quanto tempo você vai ficar no vinde a mim? De estar aqui só por aquilo que Jesus vai fazer por você. É claro que há momentos da nossa vida que vem fardo, vem dificuldades, isso é normal. Eu costumo dizer, tem gente que ensina que igreja é hospital. Então está falando que todo mundo é doente. Eu não creio assim. Eu creio que igreja é um grande exército que tem um hospital. Os exércitos maiores têm um próprio hospital lá dentro. Por quê? Porque tem soldado ferido. Mas eu não posso dizer que toda igreja é hospital. Então está todo mundo doente, ele vai ficar a vida inteira querendo sua cura. Não, a igreja é um exército, é uma eclésia de Deus. É um exército poderoso para saquear o inferno, para ganhar terrenos,
corações humanos, e aumentar o território, que é o reino de Deus. E temos um hospital, porque vai ter um vinde a mim dentro da igreja, vai ter pessoas realmente que têm carências, como toda terça-feira é o vinde a mim, é o dia do vinde a mim, onde as pessoas estão enfermas, precisando de uma cura, materializar o que a gente tem ensinado. Mas não é só o vinde a mim. Para quem está precisando, está carente, é o vinde a mim. Mas, depois que a gente entende a nossa missão, a nossa responsabilidade, não é mais Mateus, capítulo 11, versículo 28. Já é Mateus, vocês podem colocar aí, por favor? Mateus, capítulo 16, versículo 24. O próprio Jesus disse, mas parece que ele está entrando em contradição. Não, mas é porque ele está dizendo para grupo de pessoas diferentes. Quem está lá fora, vinde a mim. Quem já está aqui como salvo ao texto. Renuncie-se a si mesmo. Qual a diferença? A diferença é que, quando ele falou vinde a mim, ele falou para uma multidão de perdidos, mas quando ele falou o negue-se a si mesmo, ele falou para quem? Está lá no início do texto. Ele falou para os seus discípulos. Então ele chamou os 12, salvou eles e deu uma missão. E é isso que ele quer fazer com a gente. Ele nos chama para uma missão. Então uma coisa é você ser um mero seguidor de Cristo, outra coisa é você ser um discípulo de Cristo. Uma coisa é você ser um mero salvo, outra coisa é você ser do reino. Perceba que o ladrão, quando ele estava na cruz, ele se arrependeu. E o que ele falou com Jesus? Quem lembra? Quem acertava ganhar uma caixa de bombom do Ramon aqui. Então depois você pega com ele, mano. Ele falou assim, lembra de mim quando estiveres no teu reino. Ele mostrou arrependimento, ele se arrependeu. Lembra de mim quando estiveres no teu reino. Por que ele falou assim, irmãos? Porque provavelmente ele ouviu Jesus pregar algumas vezes, talvez ele estava até no meio da multidão, sei lá. E Jesus falava tanto de reino, que foi o que ficou na mente dele. Porque Jesus ensinou sobre reino o tempo todo. E aí ele pediu exatamente o que Jesus estava oferecendo. Jesus começou a pregação dele como? Mateus 4,17. E essa? Vai perder o chocolate se não acertar essa. Então Mateus 4,17, ele fala assim, arrependei-vos, porque é chegado a vós o quê? O reino dos céus. Então ele começou falando de reino o tempo todo. Então o ladrão sabia que o assunto era reino, que o negócio é reino, que é conquistar reino. E está cheio de crente que não sabe disso até hoje. Sabe menos que o ladrão. Que o negócio é o reino, é conquistar o reino. E ele pediu o reino. Lembra de mim quando estiveres no teu reino. Lucas 23, 42, se puder colocar aí. Estou indo lá e cá, né? Lucas 23, 42, ele fala, lembra de mim quando estiveres no teu reino. Aí o que acontece? Jesus fala o que com ele? Hoje mesmo, estarás comigo aonde? No paraíso. Paraíso era o reino? Olha para mim. Não. O que Jesus estava dizendo para ele? Ele falou assim, olha, você se arrependeu, a salvação eu te dou. Mas o reino eu não posso te dar, você não tem obras. Você não fez nada. E não vai dar tempo, você vai morrer aí em cima dessa cruz. Então a salvação é o que ele dá por nós. O reino é que nós conquistamos. É uma conquista nossa, de responsabilidade, de compromisso, de missão, de entender o propósito. Porque uma coisa é eu conhecê-lo, a outra coisa é ele me conhecer. Aí dá casamento. Uma coisa é ele me desejar, e ele me deseja tanto que decidiu habitar dentro de mim e de você. A outra coisa sou eu desejá-lo. Quantas pessoas têm um Deus dentro e ficam o dia inteiro sem falar com ele? Eu lembro que quando eu comecei a namorar com a Érica, pensa numa mulher que não falava nada. Eu, às vezes, ia de carro para o centro da cidade, ia daqui no centro sem ela abrir a boca. Eu ficava pensando, como é que eu vou casar com essa mulher? Como é que vai ser isso? Hoje é bem tagarela.
Mas na época eu ficava pensando, eu falei assim, mas como é que eu vou conseguir casar com a mulher dessa? Ela não fala, ela não abre a boca. E às vezes eu mexia com algum assunto, perguntando a ela alguma coisa, de modo que ela podia falar e navegar nas palavras, ela falava sim ou não. Não era fácil. Aí depois aprendeu a falar comigo, com o papagaio aqui. Então, existe essa relação necessária para o casamento. Então, voltando para a gente não se perder aqui. Então, o ladrão, ele pede o reino, mas ele não tinha obras. Então, ele só recebeu a salvação, que era naquela época o paraíso. Voltando ao texto, por favor, volte aí, por favor. Por favor, volte aí, por favor, ficou ótimo. Você vê tanta educação da minha parte, né? Coloca aí de novo aí, Mateus 16, 24. E disse Jesus aos seus discípulos, agora ele está tratando com crente maduro. Quem está entendendo, diga amém. Se vocês entenderem rápido, eu termino rápido aqui. Agora ele está tratando com crente, não com perdido mais. Para fazer desses crentes cristãos. Porque uma coisa é você ser crente, outra coisa é você ser cristão. Quem é cristão tem cruz. Por isso que ele fala, olha, então disse Jesus aos seus discípulos, foi um outro momento, é como se a multidão não pudesse nem ouvir, porque não ia entender. Você pode no primeiro dia de namoro já começar a encher de cobrança a sua namorada? Não, mas quando você chega à posição de noiva, você começa, ó, essa roupa não está legal, essa área você precisa mudar, você já começa a ter um pouco mais de intimidade, e começar a preparar essa pessoa para o casamento, sim ou não, irmãos? E vice-versa, a noiva para o noivo também. Então ele já tinha esse grupo de discípulos, que ele tinha mais intimidade, que já eram escolhidos, que já não estava como namoradinho, já era noiva. Ele falou assim, agora é assim, ó. Você quer me seguir mesmo? Você quer me servir mesmo? Então vamos fazer o seguinte, negue-se a si mesmo. Isso é para nós, irmãos. Negue-se a si mesmo, você não tem vontade mais, você não faz mais, não é o que você quer, você não é mais livre. Que a gente sempre fala, sou livre, você não é mais livre. Negue-se a si mesmo, isto é, o seu sim é o meu não. Você quer fazer, mas às vezes eu não quero, e aí o que vai valer? É o meu não. Quem nega-se a si mesmo não vive das suas vontades próprias, das suas próprias decisões. Ele continua dizendo e fala assim, negue-se, renuncie-se a si mesmo. E aí agora o que ele fala? Tome a sua cruz, né? Tome sobre si a sua cruz. Então isso significa que a cruz não era para estar vazia, como muita gente fala. A cruz está vazia, a cruz está vazia. Não, não era para estar vazia. A cruz era para estar cheia de cristãos. Cada um de nós temos a nossa cruz, que a gente deve estar nela, para uma missão. Isso não é literal, é a gente entender que nós vamos morrer. É por isso que Paulo falou, eu já estou crucificado com Cristo, não mais vivo eu. Ele estava falando desse texto, mas Cristo vive em mim, e agora a vida que agora vivo, não vivo mais na carne, não vivo mais no corpo, mas eu vivo para que seja feita a vontade dele. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 14, Paulo também diz assim, o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isso, um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivam, não vivam mais para si, mas viva para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então o texto fala, e tome a sua cruz. Já foi lá em Coríntios. Tome a sua cruz e siga-me. Aí o texto começa a apertar mais ainda. Aí ele fala no 25 assim, Mateus 16, 25. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, tem tradução que está melhor para a gente entender. Aquele que quiser aproveitar a sua vida, não é que você não deva divertir, ser feliz, passear, viajar, não é nada disso. Você pode fazer isso tudo, mas isso não pode ser prioridade na sua vida.
Isso precisa ser debaixo de uma direção de Deus, no tempo certo. E nesse outro tempo você serve a Ele. E até numa viagem mesmo. Não é que você vai morrer, literalmente. Mas ele fala, aquele que quiser salvar a sua vida, aproveitar a sua vida, aí é Jesus quem está dizendo, está perdendo a vida. Está perdendo a vida. Porque Jesus vê a nossa eternidade. A gente vê esses 100 anos aqui que já está dando matéria de fantástico. Mas ele vê a nossa eternidade. E ele está garantindo, você está aproveitando a vida, você quer aproveitar essa vida, você está perdendo a vida. Agora, se você perder essa vida,